Tem coisas que uma filha jamais deveria ouvir do próprio irmão no dia do enterro do pai, mas eu ouvi. E hoje, aos 71 anos, finalmente encontrei coragem para contar o que aconteceu naquele velório que destruiu nossa família para sempre. Boa tarde, meus queridos. Meu nome é Ofélia Nascimento Silva, mas todo mundo me chama de Dona Fela. Nasci em abril de 1953, numa cidadezinha pequena do interior de Pernambuco chamada Triunfo, onde o calor rachava o chão e todo mundo conhecia a vida de todo mundo desde o bisavô. Minha família sempre foi simples, mas unida. Pelo menos era o que eu pensava até pouco tempo atrás. Meu pai, Severino Nascimento, era um homem trabalhador, daqueles que acordava antes do sol nascer para ir cuidar das cabras e só voltava quando as estrelas já estavam brilhando no céu. Tinha as mãos calejadas de tanto trabalho, mas o coração mole como manteiga derretida. Nunca levantou a voz para ninguém em casa, nunca bateu em nenhum dos filhos, sempre resolvia tudo na conversa. Minha mãe, Conceição, era uma mulher forte, dessas que carregava o mundo nas costas sem reclamar. Cozinhava para uma família de 7 pessoas como se fosse a coisa mais natural do mundo. Lavava roupa no rio todos os dias da semana. Costurava até altas horas para ganhar uns trocados extras. Mas sempre encontrava tempo para sentar conosco no final da tarde, contar histórias, ensinar as orações, dar aqueles conselhos que só mãe sabe dar. Éramos 5 filhos ao todo. Eu era a segunda, entre meu irmão mais velho, Antônio, e meus 3 irmãos mais novos, Maria, João e Pedro. Antônio era apenas 2 anos mais velho que eu, mas sempre agiu como se fosse o dono da verdade, como se soubesse de tudo um pouco melhor que o resto da família. Quando éramos crianças, nossa casa era pequena demais para tanta gente, mas cheia de amor. Dividíamos camas, roupas, brinquedos, sonhos. Nas noites de inverno, quando o vento soprava forte e a casa estremecia, todos nós nos apertávamos no quarto dos nossos pais, dormindo no chão mesmo, só para ficar pertinho um do outro. Antônio sempre foi diferente dos outros irmãos. Desde pequeno tinha uma coisa dentro dele que eu nunca conseguia entender direito. Uma inquietação, uma raiva que parecia não ter motivo. Enquanto eu e os outros irmãos brincávamos juntos, compartilhávamos tudo, ele sempre queria mais. Sempre achava que estava sendo prejudicado de alguma forma. Lembro de uma vez, eu devia ter uns 8 anos. Minha mãe trouxe um doce da feira para dividir entre todos nós. Eram 5 pedaços iguais, certinhos, medidos com todo cuidado. Mas Antônio começou a chorar, dizendo que o pedaço dele estava menor, que minha mãe sempre dava mais para mim, que ele era o filho esquecido. Minha mãe, com aquela paciência infinita, pegou o doce dele e o meu, cortou tudo de novo, deixou ele escolher primeiro. Mesmo assim, ele ficou emburrado o resto do dia. Isso acontecia sempre. Se papai trazia uma fruta, se mamãe fazia um carinho, se algum vizinho elogiava, Antônio sempre achava um jeito de transformar aquilo numa injustiça contra ele. E o pior é que meus pais sempre cediam, sempre tentavam compensar, sempre davam um pouquinho mais de atenção para ele, na esperança de que ele se sentisse amado. Quando chegou na adolescência, as coisas pioraram. Antônio começou a questionar tudo que meus pais faziam, sempre com aquela rispidez, aquele tom de quem sabe mais que os outros. Se papai comprava alguma coisa para casa, ele reclamava que podia ter comprado coisa melhor. Se mamãe fazia comida, ele dizia que estava sem sal, sem tempero, que as mães dos amigos cozinhavam melhor. Eu sempre tentava defender nossos pais, sempre tentava explicar para Antônio que eles faziam o melhor que podiam, que não era fácil criar 5 filhos com o pouco dinheiro que papai ganhava. Mas ele me olhava com aqueles olhos cheios de desprezo e dizia que eu era boba, que não entendia nada da vida, que um dia eu ia descobrir quem nossos pais realmente eram. Gente, deixem aí nos comentários de que cidade vocês estão assistindo esta velha contar suas histórias. Vocês não sabem como aquece meu coração saber que minhas palavras estão chegando longe assim. E se puderem, deixem um curtir e se inscrevam no canal. Isso me dá força para continuar compartilhando com vocês. Quando eu completei 15 anos, Antônio já estava com 17 e começou a trabalhar numa oficina mecânica na cidade. Ganhava pouco, mas era dinheiro dele,
E isso mudou completamente o jeito dele se comportar em casa. Começou a se achar melhor que nós, que ainda dependíamos dos pais para tudo. Lembro de uma discussão terrível que ele teve com papai nessa época. Papai havia pedido para ele ajudar a consertar a cerca dos fundos, coisa que sempre fizemos todos juntos, cada um dando sua parte. Mas Antônio explodiu, gritando que não era mais criança, que já trabalhava fora, que não tinha obrigação de ficar fazendo serviço de casa. "Eu já ganho meu próprio dinheiro", gritou ele, com aquela voz alterada que eu nunca tinha ouvido antes. "Não preciso mais ficar aqui fazendo trabalho de escravo." Papai ficou quieto, com aquele jeito dele de não gostar de confusão. Mas mamãe não aguentou. Levantou da cadeira onde estava costurando e foi para cima de Antônio com uma fúria que eu nunca tinha visto. "Trabalho de escravo? Essa casa que você chama de trabalho de escravo é onde você come, onde você dorme, onde você foi criado com todo o amor do mundo. Se você se acha tão importante assim, pode arrumar suas coisas e ir morar em outro lugar." Antônio ficou vermelho de raiva, mas não teve coragem de responder para a mamãe. Saiu batendo a porta, dizendo que um dia nós íamos sentir falta dele, que ele ia mostrar para todo mundo do que era capaz. Ficou 3 dias sem aparecer em casa. Papai estava preocupado, queria sair procurando, mas mamãe disse que ele precisava aprender, que não podia continuar desrespeitando a família daquele jeito. Quando voltou, não pediu desculpas para ninguém, só chegou na hora do jantar e sentou à mesa como se nada tivesse acontecido. Mas alguma coisa tinha mudado definitivamente nele. Começou a tratar todos nós com uma frieza que doía na alma. Comia calado, saía para o trabalho sem se despedir, chegava em casa e ia direto para o quarto. Quando falava alguma coisa, era sempre com aquele tom de superioridade, como se estivesse fazendo um favor de ainda morar conosco. Eu tentava conversar com ele, tentava resgatar aquela cumplicidade que tínhamos quando éramos crianças, mas ele me olhava como se eu fosse uma estranha, como se não tivéssemos crescido juntos, dormido na mesma cama, brincado os mesmos jogos. "Você não entende nada da vida, Fela", dizia ele sempre que eu tentava me aproximar. "Você ainda é uma criança mimada pelos pais. Quando crescer, vai ver como o mundo é cruel." Mimada pelos pais? Eu, que ajudava a mamãe em todos os serviços da casa desde os 10 anos de idade? Eu, que cuidava dos irmãos mais novos quando ela precisava sair? Eu, que nunca pedi nada além do necessário, que sempre dividia tudo com todo mundo? Mas por mais que suas palavras me machucassem, eu continuava tentando. Porque no fundo, ainda acreditava que aquele era meu irmão, que em algum lugar dentro dele ainda existia o menino que brincava comigo, que me protegia quando alguém tentava me importunar na escola. Quando eu completei 18 anos, Antônio já estava com 20 e tinha saído de casa. Arrumou um quartinho perto da oficina onde trabalhava, disse que precisava de independência, que não aguentava mais morar numa casa cheia de gente. Papai ficou triste, mas respeitou a decisão dele. "Cada passarinho tem sua hora de voar", disse papai naquele dia, tentando esconder a mágoa na voz. Só espero que ele não esqueça do ninho onde foi criado. Mas Antônio não só esqueceu do ninho, como começou a falar mal dele para todo mundo. Soubemos pelos vizinhos que ele andava contando que nossa família era atrasada, que nossos pais não entendiam nada da vida moderna, que ele tinha que se libertar daquele ambiente para crescer. Isso doía mais em mamãe do que em papai. Ela ficava quieta, mas eu via nos olhos dela aquela tristeza profunda, aquela decepção de mãe que não consegue entender onde foi que errou. "Será que fiz alguma coisa de errado com aquele menino?" perguntava ela para papai nas noites em que pensava que nós não estávamos ouvindo. "Será que mimei demais? Ou fui dura demais?" Papai sempre respondia que não, que ela tinha sido uma mãe exemplar, que Antônio é que tinha escolhido ser assim. Mas eu sabia que os dois carregavam uma culpa que não era deles, uma dor que não mereciam sentir. Antônio só aparecia em casa nas datas especiais, Natal, aniversário dos pais, algum casamento na família. E mesmo assim, sempre com aquela cara de quem estava fazendo um favor, sempre reclamando de alguma coisa, sempre arrumando um jeito de estragar o ambiente. No aniversário de 50 anos do papai, ele chegou atrasado e ainda teve a cara de pau de reclamar da comida que mamãe tinha preparado.
Disse que estava sem sal, que as mães dos amigos dele cozinhavam melhor, que nossa família não sabia receber visitas. Mamãe não disse nada na hora, mas depois, quando ele foi embora, ela chorou. Chorou como eu nunca tinha visto ela chorar, com aquela dor que vem de dentro do peito, aquela dor de mãe que não consegue entender por que o filho se transformou num estranho. Eu não sei mais o que fazer com aquele menino, disse ela para papai, entre soluços. Parece que quanto mais eu tento me aproximar, mais ele se afasta. Foi nessa época que eu decidi que não ia mais aceitar calada as grosserias de Antônio. Toda vez que ele aparecia em casa com aquela superioridade, eu rebatia. Toda vez que ele desrespeitava nossos pais, eu defendia. Isso criou uma tensão entre nós que só foi aumentando com o tempo. Você sempre foi a queridinha, dizia ele quando eu o confrontava. Sempre foi a filha perfeita, a que nunca fez nada errado. Mas um dia, papai e mamãe vão descobrir quem você realmente é. Essas palavras me confundiam, me deixavam sem saber o que responder. Queridinha? Filha perfeita? Eu só tentava ser uma boa filha, só tentava ajudar meus pais, só tentava manter a família unida. Mas na cabeça dele, isso era algum tipo de crime, algum tipo de manipulação. Anos foram passando, e a distância entre Antônio e nossa família só aumentava. Ele casou sem nem convidar ninguém de casa. Só soubemos depois pelos comentários dos vizinhos. Teve filhos que mal conhecíamos, que cresceram ouvindo coisas ruins sobre os avós. Eu me casei aos 22 anos com um homem bom, trabalhador, que amava nossa família como se fosse a própria. Meu marido sempre tentou fazer as pazes com Antônio. Sempre o convidava para almoçar conosco, sempre tratou ele com respeito. Mas Antônio mantinha aquela frieza, aquela distância, como se estivesse fazendo um favor de aceitar nossa aproximação. Quando meus filhos nasceram, ele mal apareceu para conhecer. Quando aparecia, era sempre com aquela cara de quem estava perdendo tempo, sempre com pressa de ir embora. Meus filhos cresceram conhecendo pouco o tio, sabendo que existia uma tensão na família que eles não conseguiam entender. Papai e mamãe foram envelhecendo e eu assumi naturalmente o papel de cuidar deles. Não porque alguém me obrigou, mas porque era o que sentia no coração. Eles tinham me dado tanto amor, tanto cuidado, tanto sacrifício ao longo da vida, que cuidar deles na velhice era o mínimo que eu podia fazer. Antônio aparecia de vez em quando, sempre com aquela pressa, sempre com aquela cara de quem estava cumprindo uma obrigação chata. Nunca se ofereceu para ajudar, nunca perguntou se eu precisava de alguma coisa, nunca demonstrou preocupação real com o bem-estar dos nossos pais. Quando mamãe começou a ficar doente, eu que corri atrás de médicos, eu que passei noites em claro cuidando dela, eu que segurei a mão dela nos momentos mais difíceis. Antônio apareceu no hospital algumas vezes, sempre com aquela cara de quem estava perdendo tempo, sempre reclamando dos gastos com remédios. Mamãe morreu numa manhã de setembro, segurando minha mão, com papai do outro lado da cama. Antônio chegou 2 horas depois, quando ela já tinha partido. Não chorou, não demonstrou emoção, só perguntou sobre os papéis, sobre o que ela tinha deixado. Foi nesse momento que eu comecei a entender que meu irmão não era mais o menino que eu conhecia. Alguma coisa dentro dele tinha morrido há muito tempo. Alguma coisa que eu não sabia se um dia ia conseguir resgatar. O enterro da mamãe foi apenas o começo do pesadelo que nossa família se tornou. Ali, diante do caixão dela, começou uma guerra que eu nunca imaginei que fosse viver com meu próprio irmão. 3 dias depois do funeral, Antônio apareceu na casa do papai com uma pasta cheia de papéis e aquela cara de quem vinha resolver negócios. Nem perguntou como o papai estava lidando com a perda, nem se preocupou em consolá-lo. Foi direto ao ponto. Precisamos conversar sobre a herança da mamãe, disse ele, espalhando documentos pela mesa da cozinha como se fosse um escritório. Papai olhou para aqueles papéis com uma confusão nos olhos que partiu meu coração. Ele mal tinha se recuperado do choque de perder a companheira de 45 anos de casamento. E Antônio já estava ali, calculando bens, fazendo contas. Que herança, meu filho? Perguntou papai, a voz ainda embargada de tristeza. Sua mãe não tinha nada no nome dela. Tudo aqui sempre foi nosso, do casal. Antônio bufou, como se papai fosse um idiota que não entendia nada da vida. Papai, o senhor não sabe como as coisas funcionam.
Mamãe tinha direito à metade de tudo. E agora que ela morreu, essa metade se divide entre os filhos. Eu fiquei calada, tentando entender onde Antônio queria chegar. A casa onde papai morava era pequena, simples, comprada com muito sacrifício ao longo de décadas de trabalho. Não era palácio, não era mansão. Era apenas o lar onde nossa família tinha sido criada. Isso aqui precisa ser avaliado, continuou ele, gesticulando pela casa como se fosse um corretor. A casa, o terreno, as economias que mamãe tinha na poupança. Tudo precisa ser dividido certinho. Papai me olhou com aqueles olhos perdidos, pedindo ajuda para entender o que estava acontecendo. Fela, você entende o que seu irmão está falando? Antes que eu pudesse responder, Antônio explodiu. É claro que ela entende. Ela que fica aqui todo dia controlando tudo, influenciando o senhor. Aposto que ela já sabe exatamente quanto dinheiro mamãe tinha guardado. A acusação dele me deixou sem palavras. Controlando? Influenciando? Eu que apenas cuidava do papai porque era o que meu coração mandava, porque era o que qualquer filha decente faria? Antônio, do que você está falando? Consegui sussurrar. Eu só cuido do papai. Nunca pedi nada em troca. Ah, não? Ele riu, mas era um riso frio, sem alegria. E quem você acha que vai ficar com tudo quando o papai morrer? Quem você acha que ele vai deixar a casa, as economias? A filha que está sempre aqui, fazendo charme, ou o filho que ele mal vê? As palavras dele me atingiram como socos. Era isso? Era assim que ele via meu cuidado com papai? Como uma estratégia para herdar mais? Papai se levantou da mesa, tremendo de indignação. Antônio, como você ousa falar assim da sua irmã? Como ousa pensar que ela cuida de mim por interesse? Papai, o senhor é muito ingênuo. Antônio respondeu com aquela frieza que eu já conhecia bem. Mulher que fica muito tempo cuidando de velho sempre tem segunda intenção. É assim que o mundo funciona. Naquele momento, eu entendi que tinha perdido meu irmão para sempre. Não era mais possível fingir que existia alguma salvação para a nossa relação. Ele tinha transformado o meu amor pela família numa coisa suja, numa manipulação. Saia da minha casa, disse papai, a voz firme apesar da idade. Saia agora antes que eu faça alguma besteira. Antônio juntou os papéis com calma calculada. Vou sair, mas isso aqui não acabou. Vou procurar um advogado. Tenho direito à minha parte da herança da mamãe e vou atrás do que é meu. Depois que ele saiu, papai desabou na cadeira, as mãos tremendo. Que filho eu criei, meu Deus? Que filho é esse que só enxerga dinheiro onde deveria haver amor? Nos dias seguintes, começaram a chegar cartas do advogado que Antônio havia contratado. Papéis complicados, cheios de termos jurídicos que nem eu nem papai entendíamos direito. Falavam sobre inventário, partilha de bens, avaliação judicial. Papai ficou tão nervoso com aqueles papéis que começou a passar mal. A pressão subiu, o coração disparava, ele não conseguia dormir. O médico disse que era estresse, que ele precisava de calma, de tranquilidade. Mas como ter tranquilidade com o próprio filho brigando na justiça? Tive que contratar um advogado também, para defender papai daquela loucura toda. O doutor Henrique, um homem já idoso que entendia desses assuntos, explicou a situação para nós. Legalmente, seu irmão tem razão em parte, disse ele, mexendo nos papéis que Antônio havia apresentado. Quando a mãe morreu, a parte dela dos bens do casal passa para os filhos. Mas como seu pai ainda está vivo, ele tem direito a continuar morando na casa, a usar os bens para sua subsistência. Quer dizer que ele não pode tirar a casa do papai? Perguntei aliviada. Não pode tirar, mas pode exigir que seja feita uma avaliação. E quando seu pai morrer, a parte que era da mãe vai ter que ser dividida entre todos os filhos. A ideia de que Antônio estava praticamente esperando o papai morrer para pegar sua parte da herança me deixou enjoada. Como é que um filho chega nesse ponto? Como é que o amor vira ganância desse jeito? Passaram-se meses de papelada, de reuniões com advogados, de tensão constante. Papai foi ficando cada vez mais abatido, mais fraco, mais triste. Via o filho que ele criou com tanto amor transformado num estranho que só aparecia para brigar por dinheiro. Antônio veio algumas vezes durante esse período, sempre acompanhado do advogado, sempre com aquela cara de quem estava cobrando uma dívida. Não perguntava como o papai estava de saúde, não demonstrava carinho,
Não mostrava saudade. Era puro interesse financeiro. O senhor precisa entender que estou defendendo meus direitos, dizia ele para papai, como se fosse algum tipo de favor. Não é nada pessoal. Como não era pessoal? Era a família dele que estava sendo destruída. Era o coração do papai que estava sendo despedaçado. Mas para ele, tudo não passava de números, de porcentagens, de divisões matemáticas. Durante esse período horrível, descobri coisas sobre Antônio que me deixaram ainda mais chocada. Soube pelos vizinhos que ele andava falando mal de papai pela cidade, inventando histórias, dizendo que papai era avarento, que escondia dinheiro, que me favorecia porque eu era mulher. Ele anda dizendo que seu pai tem muito mais dinheiro do que mostra, me contou Dona Carmen, nossa vizinha de décadas, que vocês estão escondendo propriedades, contas bancárias, está fazendo seu pai passar por mentiroso na cidade inteira. Isso me revoltou mais do que tudo. Papai era um homem honesto, trabalhador, que nunca mentiu para ninguém na vida. E agora tinha que aguentar o próprio filho inventando mentiras sobre ele, destruindo sua reputação na comunidade onde vivia há 50 anos. Quando confrontei Antônio sobre essas histórias, ele nem negou. Estou apenas investigando o patrimônio da família, disse ele, com aquela frieza calculista. É meu direito saber exatamente o que meus pais possuem. Papai nunca escondeu nada de vocês, gritei, perdendo a paciência. Tudo que ele tem está aí na mesa, nos documentos. Uma casa simples, uma conta na poupança com 3.000 reais. Que fortuna você acha que existe? Ah, Fela, você é muito ingênua, ele respondeu, balançando a cabeça como se eu fosse uma criança tola. Homem da idade do papai sempre tem dinheiro escondido. Sempre tem alguma coisa que não conta para os filhos. Era inacreditável. Ele tinha criado uma fantasia na cabeça dele, uma ilusão de que papai era algum tipo de milionário disfarçado. E quanto mais descobria que não era verdade, mais raivoso ficava, mais convencido de que estávamos escondendo alguma coisa. A situação ficou ainda pior quando Antônio começou a pressionar nossos outros irmãos. Maria, João e Pedro, que sempre se mantiveram neutros nos conflitos familiares, de repente se viram no meio de uma guerra que não entendiam. Antônio ligava para eles constantemente, enchendo a cabeça deles com ideias sobre herança, sobre direitos, sobre como eu estava manipulando papai. Dizia que eles também tinham direito à parte da herança da mamãe, que precisavam se unir a ele para garantir o que era deles. Maria, coitada, me ligou chorando um dia. Fela, eu não entendo nada disso que Antônio está falando. Ele diz que você está roubando nossa herança, que papai está sendo influenciado. Isso é verdade? Doeu no meu coração que minha própria irmã pudesse acreditar numa acusação dessas. Maria, você me conhece desde que nasceu. Quando eu já roubei alguma coisa de alguém? Quando eu já fiz qualquer coisa por interesse? Eu sei, ela sussurrou. Mas Antônio fala com tanta certeza, com tantos detalhes. Fica difícil não pensar, sabe? Essa era a estratégia dele. Repetir as mentiras tantas vezes, com tanta convicção, que até as pessoas que me conheciam começavam a ter dúvidas. Era uma tortura psicológica, não só comigo, mas com toda a família. João e Pedro também começaram a me olhar de forma diferente quando vinham visitar papai. Não falavam nada diretamente, mas eu sentia a desconfiança no ar, as perguntas não feitas, os olhares investigativos quando eu mexia nos papéis de papai. A família que mamãe tinha construído com tanto amor estava se desfazendo por causa da ganância e das mentiras de um filho que não conseguia aceitar que não havia fortuna nenhuma para ser disputada. No final de 2009, o Dr. Henrique conseguiu fechar um acordo. A casa foi avaliada em 120 mil reais, um valor justo para uma casa simples numa cidade pequena. A parte da mamãe, 60 mil reais, seria dividida entre os 5 filhos quando papai morresse. As pequenas economias dela, 8 mil reais, foram divididas imediatamente. Antônio recebeu seus 1.600 reais como se fosse um prêmio de loteria. Não agradeceu, não pediu desculpas pelo transtorno, não demonstrou qualquer arrependimento pelo sofrimento que causou. Pegou o dinheiro e desapareceu de novo. Papai ficou diferente depois disso tudo. Mais quieto,
mais introspectivo, como se alguma coisa dentro dele tivesse se quebrado definitivamente. Às vezes eu o encontrava olhando para o nada, com aquela tristeza profunda de quem perdeu mais do que a esposa. Perdeu a ilusão sobre o próprio filho. Criei uma cobra, murmurou ele um dia, sem me olhar nos olhos. Alimentei uma cobra no meu próprio peito e agora ela me morde. Tentei consolá-lo, dizer que Antônio talvez mudasse com o tempo, que talvez se arrependesse do que havia feito. Mas no fundo, eu também já tinha perdido a esperança. Meu irmão tinha se transformado numa pessoa que eu não reconhecia, movida apenas pela ganância e pelo ressentimento. Os anos seguintes foram de silêncio quase total de Antônio. Aparecia uma vez por ano, no aniversário do papai, sempre com pressa, sempre com aquela cara de quem estava cumprindo uma obrigação chata. Não trazia presentes, não demonstrava carinho, não perguntava sobre a saúde do pai. Durante essas visitas raras, eu percebia que ele observava tudo com olhos de águia. Olhava os móveis, os eletrodomésticos, fazia perguntas sutis sobre gastos, sobre a aposentadoria, sobre o estado de saúde de papai. Estava sempre calculando, sempre especulando sobre quando chegaria sua hora de herdar. Era macabro ver um filho olhar para o pai como se fosse uma conta bancária ambulante. Era triste ver que todo o amor, todo o sacrifício, toda a dedicação que papai tinha dado a ele tinha se transformado numa planilha de Excel na cabeça dele. Em 2010, nossa irmã Maria morreu num acidente de carro. Foi uma tragédia que abalou toda a família. Papai ficou devastado. Perder um filho é uma dor que não tem nome. Eu passei dias consolando-o, tentando ajudá-lo a lidar com essa perda terrível. Antônio apareceu no velório da Maria, mas mesmo naquele momento de dor, conseguiu ser insensível. Em vez de consolar papai, em vez de chorar pela irmã, ele ficou perguntando sobre os bens dela, sobre o que ela tinha deixado para os filhos. Maria tinha alguma coisa no nome dela? Perguntou ele para mim, no meio do velório. Alguma conta? Algum investimento? Eu não consegui responder. Não conseguia acreditar que no dia do enterro da nossa irmã, ele estava pensando em herança. Era como se a morte de Maria fosse apenas mais um item na contabilidade dele. Depois do enterro, papai ficou ainda mais abatido. Começou a falar em morte, em partir logo para encontrar mamãe e Maria. Dizia que estava cansado, que não via mais sentido em continuar vivendo. Já perdi muita gente, Fela, dizia ele com aquela voz cansada. Sua mãe, a Maria. E ainda tenho que aguentar a frieza do Antônio. Às vezes penso que seria melhor partir de uma vez. Essas palavras me assustavam. Papai sempre foi um homem forte, batalhador, que enfrentava as dificuldades com coragem. Vê-lo desanimado daquele jeito, falando em desistir da vida, me deixava desesperada. Foi quando decidi que não ia deixar Antônio continuar envenenando os últimos anos de vida do nosso pai. Se ele queria ficar longe, que ficasse. Se ele só aparecia para causar sofrimento, que não aparecesse mais. Papai merecia paz nos seus últimos anos, merecia ser cercado apenas de amor e carinho. Mas eu não sabia que o pior ainda estava por vir. Que Antônio ainda seria capaz de uma crueldade que eu jamais imaginei possível. E que tudo isso seria apenas o aquecimento para o horror que ele me faria no dia mais doloroso da minha vida. Em 2015, papai começou a dar os primeiros sinais de que a idade estava pesando de verdade. Sempre foi um homem forte, daqueles que nunca reclamavam de nada. Mas começou a ficar mais lento, mais esquecido, mais dependente de ajuda para as coisas básicas do dia a dia. Primeiro foram pequenas coisas que eu atribuía ao envelhecimento normal. Esquecia onde tinha colocado os óculos, repetia a mesma pergunta 2 vezes seguidas, às vezes ficava confuso sobre que dia da semana era. Nada que me preocupasse muito inicialmente. Mas em março daquele ano, ele teve uma queda no banheiro que me deixou apavorada. Estava tomando banho sozinho, como sempre fez, quando escorregueu e bateu a cabeça na parede. Quando cheguei, eu morava na casa ao lado da dele, encontrei papai no chão, com sangue escorrendo da testa, tentando se levantar sem conseguir. Papai, meu Deus, o que aconteceu? Gritei, correndo para ajudá-lo. Ah, Fela, foi bobagem, disse ele, tentando minimizar. Piso estava molhado, escorreguei,
Já estou bem. Mas ele não estava bem. Demorou para se orientar completamente e quando o levei para o hospital, o médico disse que ele havia sofrido uma concussão leve. Nada grave, mas suficiente para me deixar alerta de que papai não podia mais ficar sozinho em casa sem supervisão. A partir daquele dia, organizei minha rotina para estar sempre por perto. De manhã cedo, eu ia até a casa dele para preparar o café, verificar se havia tomado os remédios da pressão, ajudar com o banho se necessário. Durante o dia, passava lá várias vezes para ver se estava tudo bem. À noite, só ia dormir depois de ter certeza de que ele estava seguro. Não era um fardo para mim. Era meu pai, o homem que tinha me criado com tanto amor, que havia trabalhado a vida inteira para dar o melhor que podia para os filhos. Cuidar dele nos últimos anos era o mínimo que eu podia fazer. Era uma honra, na verdade. Mas Antônio via a situação com outros olhos. Nas raras ocasiões em que aparecia, fazia comentários que me deixavam furiosa. Papai está ficando muito dependente, dizia ele, como se fosse culpa de papai estar envelhecendo. Isso de você estar aqui todo dia pode estar deixando ele acomodado. Acomodado? Um homem de 82 anos que havia trabalhado desde os 7 anos de idade? Um homem que criou 5 filhos sozinho depois que mamãe morreu? Como ele podia usar uma palavra dessas? Antônio, papai precisa de cuidados, respondi, tentando manter a educação. É natural da idade. E é obrigação dos filhos cuidar dos pais quando eles precisam. Obrigação? Ele repetiu, com aquele sorriso cínico que eu conhecia bem. Engraçado como só você se sente obrigada. Os outros filhos não contam? Era sempre a mesma conversa. Ele transformava meu cuidado com papai numa competição, numa questão de quem fazia mais ou menos pela família. Como se amor fosse uma conta matemática que se pudesse dividir igualmente. No final de 2015, papai teve uma pneumonia que quase o levou. Foram 2 semanas de hospital, de oxigênio, de antibióticos na veia, de noites em claro rezando para ele não partir. Passei todos esses dias no hospital, dormindo na cadeira ao lado da cama dele, ajudando os enfermeiros, conversando com os médicos. Antônio apareceu 3 vezes durante essas 2 semanas. 3 vezes em 14 dias. E sempre com pressa. Sempre com aquela cara de quem estava perdendo tempo precioso. Não ficava nem 1 hora. Só o tempo de perguntar para o médico qual era o prognóstico, se papai estava em risco de morte. Doutor, qual é a situação real dele? Perguntou na segunda visita, como se fosse um investidor perguntando sobre ações na bolsa. As chances de recuperação são grandes? O médico me olhou constrangido antes de responder. Deve ter achado estranha a frieza da pergunta. Seu pai é um homem forte, mas a pneumonia em idosos sempre é preocupante. Estamos fazendo tudo o que podemos. Quando papai se recuperou e recebeu alta, estava ainda mais frágil. O médico recomendou fisioterapia, cuidados especiais com a alimentação, acompanhamento constante. Era como se a pneumonia tivesse envelhecido ele 5 anos de uma vez. Foi quando tomei a decisão de trazê-lo para morar comigo. Minha casa era maior, tinha um quarto no térreo que seria perfeito para ele, e eu poderia cuidar dele 24 horas por dia sem precisar ficar correndo de uma casa para outra. Papai resistiu no início. Fela, não quero dar trabalho para você. Já fiz isso a vida toda, cuidar de mim mesmo. Papai, não é trabalho, disse eu, arrumando suas coisas no quarto que havia preparado para ele. É amor. É cuidar de quem sempre cuidou de mim. Ele se mudou para minha casa em janeiro de 2016 e foi uma das melhores decisões que tomei. Ficou mais tranquilo, mais seguro e eu tinha a paz de espírito de saber que ele estava bem cuidado. Adaptei a casa inteira para ele. Coloquei barras de apoio no banheiro, tapetes antiderrapantes, uma campainha ao lado da cama para ele me chamar se precisasse durante a noite. Contratei uma fisioterapeuta que vinha 3 vezes por semana, organizei uma rotina de medicamentos, mudei minha alimentação para preparar comidas que fizessem bem para ele. Antônio não gostou nada da mudança. Apareceu na minha casa 1 semana depois da mudança, com aquela cara investigativa que eu já conhecia. Então agora papai mora aqui? Perguntou, olhando ao redor como se estivesse avaliando um imóvel. Mora. É mais prático para cuidar dele e ele fica menos sozinho. Entendo.
disse ele, mas o tom indicava que não entendia nada. Ou melhor, que entendia coisas que não existiam. E a casa lá? Vai ficar vazia? Por enquanto está fechada. Não vamos vender, se é isso que você está pensando. Ele deu uma risadinha que me irritou profundamente. Não estou pensando em nada, Fela. Só acho interessante como você sempre arruma um jeito de ficar mais próxima das coisas do papai. Mais próxima das coisas. Como se eu fosse uma agiota cobrando um empréstimo. Como se cuidar do meu pai fosse algum tipo de investimento imobiliário. Antônio, se você quiser ajudar a cuidar do papai, as portas estão abertas. Pode vir aqui todo dia, pode levar ele para passear, pode ajudar com as consultas médicas. Nada impede você de ser filho também. Eu trabalho, Fela. Não posso ficar brincando de enfermeira como você. Brincando de enfermeira. Era assim que ele via minha dedicação. Era assim que ele enxergava as noites em claro quando o papai estava com dor, os banhos que eu dava nele quando estava fraco demais para se lavar sozinho, as consultas médicas que eu acompanhava religiosamente. Durante 2016 e 2017, estabelecemos uma rotina boa. Papai estava mais estável, respondia bem aos medicamentos, tinha recuperado parte da força depois da pneumonia. Não estava mais o homem vigoroso que eu conhecia, mas estava digno, confortável, cercado de carinho. Minhas filhas adoravam ter o avô em casa. Vinham almoçar conosco nos domingos, traziam os netos para ele brincar, contavam histórias da escola, do trabalho. Papai sorria como não sorria há anos, participava das conversas, dava conselhos, se sentia útil e amado. Antônio continuava suas visitas esporádicas, sempre com aquela pressa, sempre fazendo perguntas que me incomodavam. Queria saber sobre os gastos com médicos, sobre os remédios, sobre quem estava pagando as contas de papai. Esses remédios são caros, dizia ele, olhando as caixas na mesa da cozinha. Quem está bancando tudo isso? Estamos dividindo os gastos, respondi. A aposentadoria do papai cobre parte. Eu complemento o resto. Você complementa? Ele repetiu, com aquele tom de quem descobriu alguma coisa suspeita. E como fica isso na hora da partilha? Você vai cobrar da herança essas despesas que está tendo? Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele estava calculando meus gastos com papai como se fossem investimentos que eu pretendia reaver depois. Como se cada remédio, cada consulta, cada cuidado fosse uma nota fiscal que eu guardava para apresentar quando papai morresse. Antônio, eu não estou cobrando nada de ninguém. Estou cuidando do meu pai porque amo ele, não porque espero lucrar com isso. Todo mundo fala isso, Fela. Mas na hora H, aparece sempre uma conta para ser paga. Essas suspeitas dele me deixavam doente. Era como se ele envenenasse cada gesto de carinho, cada momento de dedicação com sua desconfiança. Como se fosse impossível para ele acreditar que alguém pudesse amar sem interessante financeiro. Em 2018, papai começou a mostrar sinais de que estava se preparando para partir. Não eram sinais médicos graves. Os exames estavam estáveis, o coração funcionava bem para a meia-idade. Eram sinais da alma, da mente, do espírito. Começou a falar muito sobre mamãe e sobre Maria. Dizia que sonhava com elas quase toda a noite, que elas apareciam para ele pedindo para que ele fosse encontrá-las. Às vezes acordava chamando o nome da mamãe como se ela estivesse no quarto. Ela estava aqui, Fela, dizia ele depois desses episódios. Sua mãe estava sentada na cadeira ali, sorrindo para mim. Disse que está com saudade, que quer que eu vá logo. Eram momentos que me partiam o coração. Por um lado, eu via que papai tinha uma paz crescente, uma aceitação da morte que era quase serena. Por outro lado, sabia que estava perdendo o último elo com minha infância, com minha história, com a família que havíamos sido um dia. Em setembro de 2018, papai teve um pequeno derrame durante a madrugada. Não foi grave, não ficou paralítico, não perdeu a fala, mas foi suficiente para deixá-lo ainda mais fragilizado. O médico disse que outros episódios poderiam acontecer, que era questão de tempo. A partir daquele momento, intensifiquei ainda mais os cuidados. Contratei uma enfermeira para ficar durante a noite, adaptei a casa para que ele não precisasse subir escadas, organizei tudo para que seus últimos meses fossem os mais confortáveis possíveis. Antônio apareceu no hospital depois do derrame, mas sua primeira pergunta não foi sobre o estado de papai.
Foi sobre o prognóstico médico, sobre quanto tempo ele ainda tinha. Doutor, qual é a expectativa de vida dele agora? Perguntou para o neurologista, como se estivesse consultando a validade de um produto. O médico me olhou novamente com aquela expressão constrangida. É difícil precisar. Seu pai tem 85 anos, teve um episódio leve. Pode viver mais alguns anos com os cuidados adequados. Vi nos olhos de Antônio uma expressão que me gelou o sangue. Era decepção. Decepção porque papai ainda ia viver mais um tempo, porque ia demorar mais para ele poder herdar o que achava que tinha direito. Naquele momento, entendi que meu irmão já não via papai como uma pessoa, como um pai, como um ser humano. Via apenas como um obstáculo entre ele e o dinheiro que imaginava que ia receber quando papai morresse. Os últimos meses de 2018 e os primeiros de 2019 foram intensos. Papai estava lúcido, mas frágil. Conseguia conversar, se alimentar sozinho, assistir televisão, mas precisava de ajuda para quase tudo. Era como cuidar de uma criança grande, com toda a responsabilidade e todo o carinho que isso exigia. Em março de 2019, numa manhã de terça-feira, papai não conseguiu levantar da cama. Não estava passando mal, não estava com dor. Simplesmente não tinha mais força nas pernas. Chamei o médico, que disse que era uma evolução natural do quadro neurológico. Chegou a hora de cuidados paliativos, explicou o Dr. Miranda. Mantenham ele confortável, sem dor, cercado de amor. É o que podemos fazer agora. Cuidados paliativos. As palavras soaram como uma sentença. Papai estava entrando na reta final e eu sabia que cada dia, a partir daquele momento, era uma dádiva, um presente que precisava ser aproveitado ao máximo. Organizei tudo para que ele tivesse a melhor qualidade de vida possível nesses últimos tempos. A cama hospitalar na sala para ele poder ver o movimento da casa, a televisão sempre ligada nos programas que ele gostava, as netas vindo visitá-lo todo dia depois da escola, e foi nesse período, quando papai estava mais vulnerável, mais dependente, mais precisando de amor e carinho, que Antônio resolveu causar o maior sofrimento da vida dele. O golpe final que quase matou papai antes da hora, e que me mostrou até onde um filho pode ser cruel com o próprio pai. Foi numa quinta-feira de manhã, no final de junho de 2019, que Antônio chegou na minha casa com uma expressão no rosto que eu nunca tinha visto antes. Não era a frieza habitual, nem a indiferença calculada. Era algo pior. Uma raiva controlada, uma fúria que ele estava tentando disfarçar por trás de um sorriso falso. Papai estava na cama hospitalar da sala, assistindo ao Jornal da Manhã. Tinha amanhecido bem, havia tomado café normalmente, conversado com a enfermeira sobre o tempo. Era um dos dias melhores que ele havia tido nas últimas semanas. "Bom dia, papai", disse Antônio, beijando a testa dele com uma encenação de carinho que me fez sentir náuseas. "Como está se sentindo hoje?" "Bem, meu filho, bem", respondeu papai com aquele sorriso cansado, mas genuíno que sempre tinha para os filhos. "Que bom que você veio me ver." Antônio puxou uma cadeira e se sentou ao lado da cama, mas eu percebi que ele estava tenso, inquieto. Suas mãos tremiam ligeiramente e ele evitava olhar diretamente nos olhos de papai. "Papai, preciso conversar uma coisa séria com o senhor", começou ele, e meu estômago se revirou. Quando Antônio falava em conversa séria, era sinal de que vinha problema. "Pode falar, meu filho. Estou ouvindo." "É sobre uma situação que descobri ontem", continuou Antônio, agora olhando para mim com uma expressão acusatória que me gelou o sangue. "Uma situação muito grave envolvendo a Fela." Papai me olhou confuso, depois voltou os olhos para Antônio. "Que situação? Do que você está falando?" "Papai", disse Antônio, com uma voz teatralmente grave, "a Fela está roubando o senhor." As palavras dele ecoaram na sala como tiros. Papai piscou várias vezes, como se não tivesse entendido direito. Eu fiquei paralisada, sem conseguir acreditar no que acabara de ouvir. Como é que é?" Papai gaguejou, a voz trêmula. "Descobri que ela está sacando dinheiro da sua conta sem autorização", mentiu Antônio, tirando do bolso alguns papéis que eu não conseguia ver direito. "Olha aqui os extratos. Vários saques que o senhor não fez, várias transferências suspeitas." Papai tentou se inclinar para ver os papéis, mas estava fraco demais. "Fela",
Isso é verdade? Encontrei minha voz no meio do choque. Papai, isso é mentira. Antônio está inventando isso. Mentira? Antônio se levantou, fingindo indignação. Papai, a Fela tem acesso a todas as suas contas, a todos os seus documentos. Ela que faz todos os saques, ela que paga todas as contas. Como o senhor pode ter certeza do que ela anda fazendo com seu dinheiro? Papai me olhou com uma confusão dolorosa nos olhos. Fela, você pegou o dinheiro meu sem falar comigo? Não, papai. Nunca. O único dinheiro que uso da sua conta é para pagar suas contas, seus remédios, sua comida. Tudo com sua autorização. Gritei desesperada. Autorização! Riu Antônio cruelmente. Papai, quando foi a última vez que o senhor viu um extrato da sua conta? Quando foi a última vez que conferiu quanto dinheiro tem? Papai ficou em silêncio. E eu vi nos olhos dele que estava começando a duvidar de mim. Essa dúvida me partiu o coração de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Eu confio na Fela, murmurou papai, mas sua voz não soava mais tão convicta. Papai, o senhor está doente, está vulnerável, continuou Antônio, com uma crueldade calculada. A Fela se aproveitou disso. Ela trouxe o senhor para morar aqui justamente para ter controle total sobre suas finanças. Isso não é verdade, explodi, as lágrimas começando a escorrer. Papai, eu trouxe o senhor para cá para cuidar melhor do senhor. Por amor ao dinheiro, disse Antônio, frio como gelo. Papai, a Fela está planejando roubar toda a sua herança. Ela quer que os outros irmãos não recebam nada quando o senhor morrer. Papai fechou os olhos, a respiração ficando mais difícil. Não pode ser. Pode sim, papai. E tem mais. Antônio se inclinou para perto da cama, baixando a voz como se fosse contar um segredo terrível. Descobri que ela anda dando remédios errados para o senhor. Remédios que deixam o senhor mais confuso, mais dependente. Essa mentira foi longe demais. Me levantei da cadeira, tremendo de raiva. Antônio, como você ousa? Como ousa inventar uma coisa dessas? Inventar? Ele se virou para mim com os olhos brilhando de ódio. Então explica por que papai está cada vez mais fraco, cada vez mais confuso, desde que veio morar aqui? Porque ele está doente, porque ele é idoso, porque teve um derrame, gritei. Ou porque você está envenenando ele devagarzinho, disse Antônio. E nesse momento entendi que meu irmão não era apenas ganancioso, era malvado. Era capaz de qualquer crueldade para conseguir o que queria. Papai abriu os olhos e me olhou com uma expressão que nunca vou esquecer. Era medo. Medo de mim, sua própria filha, que havia cuidado dele com tanto amor durante anos. Fela, você faria isso comigo? Sussurrou ele, a voz quebrada. Não, papai. Jamais. Eu amo o senhor. Chorei, tentando me aproximar da cama. Não chegue perto dele, gritou Antônio, se colocando entre mim e papai. Papai, vou levá-lo daqui agora mesmo. Vou chamar a polícia, vou denunciar ela. Não! Papai tentou se levantar, mas estava fraco demais. Não quero polícia, não quero... Papai, o senhor precisa de proteção, insistiu Antônio. A Fela está usando o senhor, está roubando o senhor, pode estar tentando matar o senhor. Papai começou a chorar. Chorar como uma criança assustada, perdida, sem entender o que estava acontecendo. Ver aquele homem forte que tinha me criado com tanto amor, reduzido àquele estado por causa das mentiras cruéis do próprio filho, foi a coisa mais dolorosa que já vivi. Por favor, parem. Eu não entendo mais nada, choramingou papai. Nesse momento, a enfermeira chegou para o plantão da tarde e encontrou aquela confusão toda. Antônio começou a contar as mentiras para ela também, dizendo que eu estava maltratando papai, roubando ele, envenenando ele. A enfermeira, Dona Socorro, que conhecia nossa rotina há meses, me olhou espantada. Dona Fela, do que ele está falando? Está inventando mentiras, disse eu ainda chorando. Quer levar papai daqui baseado em mentiras. Mentiras? Antônio mostrou os papéis para Dona Socorro. Olha aqui os extratos. Olha aqui as irregularidades. Dona Socorro pegou os papéis e os examinou. Após alguns minutos, ela balançou a cabeça. Moço,
Esses extratos são falsos, as datas estão erradas, os números não batem. Isso aqui foi inventado. Antônio ficou vermelho de raiva. Como assim falsos? Eu tirei esses extratos do banco. Impossível, disse Dona Socorro firme. Trabalho aqui há 6 meses. Conheço todas as contas do seu Severino. Dona Fela nunca fez nenhum saque irregular. Aliás, ela até coloca dinheiro próprio para complementar os gastos dele. A verdade estava sendo revelada, mas o estrago já estava feito. Papai continuava me olhando com desconfiança, ainda abalado pelas acusações que tinha ouvido. Papai, tentei me aproximar novamente. O senhor me conhece há 71 anos. Quando eu já menti para o senhor? Quando eu já fiz alguma maldade? Papai me olhou por um longo tempo. E aos poucos, muito devagar, a razão foi voltando aos olhos dele. Fela, minha menina, perdão. Não tenho o que perdoar, papai. O senhor foi confundido por mentiras. Antônio percebeu que seu plano tinha falhado, que suas mentiras tinham sido descobertas. Mas em vez de pedir desculpas, em vez de reconhecer o erro, ele partiu para o ataque final. Tá bom, disse ele, com uma frieza que me arrepiou. Os extratos podem estar errados, mas uma coisa não está. Você está matando papai aos poucos, Fela. Como ousa? Gritei. Papai está aqui há 3 anos e só piorou. Quando ele morava sozinho, estava melhor. Você trouxe ele para cá para controlar ele, para isolá-lo da família, para ser a única herdeira quando ele morrer. Antônio, chega, disse Dona Socorro, indignada. Dona Fela é uma das melhores cuidadoras que já vi. Seu pai está doente por causa da idade, não por causa de maus tratos. E o que você entende disso? Ele se virou para ela com desprezo. É funcionária dela. Não vai falar mal da patroa. Papai tentou falar, mas sua voz saiu apenas como um sussurro. Antônio, por que está fazendo isso? Porque alguém precisa proteger o senhor, mentiu Antônio. Porque essa família é cheia de aproveitadores. Aproveitadores? Explodi. Quem é que só aparece aqui quando quer alguma coisa? Quem é que nunca ofereceu ajuda para cuidar dele? Quem é que só pensa em herança? Eu trabalho, gritou ele. Não posso ficar aqui brincando de enfermeira como você. Trabalhar todo mundo trabalha, mas quando se ama alguém, se arranja tempo para cuidar. Ah, é? E onde estão os outros irmãos? João e Pedro também não cuidam dele. Por que só você tem que fazer charme? Porque eu me ofereci, porque quis, porque amo nosso pai. Você ama é a herança dele, gritou Antônio, perdendo completamente a compostura. Foi então que papai reuniu forças e gritou, mais alto do que tinha gritado em meses. Chega! Todos ficamos em silêncio, assustados com a energia súbita dele. Antônio, disse papai, a voz trêmula, mas firme. Você está expulso da minha casa. Não quero mais ver você aqui. Papai, o senhor não está entendendo. Entendo, sim. Entendo que você veio aqui hoje para destruir minha família, para colocar minha filha contra mim, para me fazer sofrer nos meus últimos dias de vida. Antônio ficou pálido. Papai, eu só queria proteger o senhor. Proteger de quem? Da filha que cuida de mim todo dia? Que me dá banho quando não consigo? Que passa noites em claro quando estou com dor? Que gastou as próprias economias com meus remédios? Lágrimas escorriam pelo rosto de papai, mas agora eram lágrimas de indignação, não de confusão. Você quer me proteger de quem me ama, Antônio. E isso eu não permito. Papai, saia da minha casa. Agora. Antônio ficou parado por alguns segundos. Depois juntou seus papéis falsos e caminhou em direção à porta. Antes de sair, se virou para mim com um olhar de ódio puro. Isso não acabou, Fela. Um dia você vai pagar por isso. E saiu, batendo a porta com força. Papai desabou na cama, exausto pelo esforço de defender-me. Sentei ao lado dele e segurei sua mão. Perdão, minha filha, sussurrou ele. Perdão por ter duvidado de você, mesmo que por alguns minutos. Não tenho que perdoar, papai. O senhor foi confundido por mentiras muito bem elaboradas. Eu criei um monstro, murmurou ele, fechando os olhos. Como é que um filho vira isso? Não soube o que responder. Também me perguntava como Antônio tinha chegado naquele ponto de crueldade.
Como tinha sido capaz de tentar destruir os últimos dias de vida do próprio pai só por ganância. Aquele episódio deixou papai muito abalado. Nos dias seguintes, ele ficou mais quieto, mais triste, como se alguma coisa dentro dele tivesse se quebrado definitivamente. A traição de Antônio tinha ferido mais fundo do que qualquer doença. E foi essa ferida, essa tristeza profunda causada pela crueldade do próprio filho, que acelerou o final. Como se papai tivesse perdido a vontade de lutar, de continuar vivendo num mundo onde um filho podia ser tão cruel com o pai que o criou com amor. 2 semanas depois daquele episódio terrível, papai começou a definhar. Parou de comer direito, dormia o tempo todo, às vezes chamava por mamãe durante o sono. O médico disse que não havia nada clinicamente errado. Ele simplesmente estava se despedindo da vida. Em 15 de julho de 2019, numa segunda-feira de manhã, papai não acordou. Morreu dormindo, em paz, depois de uma vida inteira de trabalho e sacrifício pelos filhos. Morreu sabendo que era amado, mas carregando no coração a dor de ter sido traído por um dos filhos que mais amava. E foi nesse velório, nesse momento de dor absoluta, que Antônio resolveu me dar o golpe final. O golpe que destruiria para sempre qualquer possibilidade de reconciliação entre nós. O velório foi marcado para começar às 2 da tarde na funerária São José, no centro de Triunfo. Passei a manhã inteira organizando os últimos detalhes, escolhendo as flores que papai gostava, providenciando as fotos para colocar ao lado do caixão, ligando para parentes distantes que precisavam saber da notícia. Estava exausta, mas era uma exaustão misturada com uma paz estranha. Papai havia partido sem sofrimento, depois de uma vida plena, cercado de amor. Era o tipo de morte que qualquer filho desejaria para o pai. Digna, tranquila, no lugar onde se sentia amado. Cheguei na funerária às 1h30 da tarde. O caixão estava aberto e papai parecia estar dormindo. Haviam arrumado ele com o terno azul marinho que ele usava nos domingos para ir à missa, pentearam seus cabelos brancos com carinho, colocaram o terço que mamãe havia dado a ele 40 anos atrás entre suas mãos. Os primeiros a chegar foram meus filhos e netos. Choraram, se despediram do avô, contaram histórias bonitas sobre ele. Logo depois, chegaram João e Pedro com suas famílias. Estavam tristes, mas conformados. Sabiam que papai tinha vivido bem e partido na hora certa. Às 3 horas, a funerária estava cheia. Vizinhos, amigos da igreja, pessoas que conheciam papai há décadas, vieram prestar suas condolências. Todos tinham uma palavra carinhosa sobre ele, uma lembrança boa para compartilhar, uma história que mostrava o tipo de homem que ele tinha sido. Dona Carmen, nossa vizinha de 50 anos, chorava como se tivesse perdido um irmão. Seu Severino era um homem de ouro, dizia ela, segurando minhas mãos. Nunca vi ele falar mal de ninguém, nunca vi ele negar ajuda a quem precisasse. O padre Antônio, que conhecia papai desde que chegou na paróquia 20 anos atrás, fez uma oração bonita, falando sobre como papai era um exemplo de fé, de dedicação à família, de honestidade. Severino viveu como um cristão verdadeiro, disse ele. Deixa um legado de amor e decência. Às 4 horas, quando o velório estava no auge, quando a funerária estava lotada de gente prestando suas últimas homenagens, Antônio chegou. Eu o vi entrando pela porta principal e meu coração deu um pulo. Não sabia se ele viria, depois do que havia acontecido 2 semanas antes. Não sabia se teria coragem de aparecer depois das mentiras cruéis que havia contado, depois de ter causado tanto sofrimento a papai nos últimos dias de vida. Mas ele veio. E não veio sozinho. Trouxe a esposa, 2 filhos e mais 3 pessoas que eu não conhecia. Todos vestidos de preto, todos com caras sérias. Mas havia algo no comportamento deles que me deixou inquieta. Antônio não veio me cumprimentar primeiro, como seria natural. Não veio me dar os pêsames. Não veio me abraçar como irmãos fazem em momentos de dor. Em vez disso, foi direto para o caixão, olhou para papai por alguns segundos, depois começou a circular pela funerária como se estivesse inspecionando alguma coisa.
As pessoas que ele trouxe se espalharam pelo salão, conversando baixinho entre si, fazendo anotações num bloquinho, observando tudo com olhos investigativos. Era como se fossem detetives numa cena de crime, não familiares num velório. João se aproximou de mim, preocupado. Fela, quem são aquelas pessoas que vieram com Antônio? Não sei, nunca vi na vida. Estão fazendo perguntas estranhas para o pessoal. Perguntaram para Dona Carmen se papai estava doente há muito tempo, se ele estava lúcido até o final. Um frio percorreu minha espinha. Que tipo de perguntas? Perguntaram também se você cuidava bem dele, se ele estava sendo bem tratado. Dona Carmen ficou ofendida. Disse que você foi uma filha exemplar. Comecei a entender o que estava acontecendo. Antônio havia trazido testemunhas, pessoas para investigar, para tentar encontrar alguma evidência de que eu havia maltratado papai. Mesmo no velório, mesmo no dia em que deveria estar lamentando a perda do pai, ele estava tramando contra mim. Às 5 horas, quando mais gente tinha chegado e o salão estava ainda mais cheio, Antônio se aproximou de mim pela primeira vez. Não veio sozinho. Trouxe um dos homens que havia trazido, um sujeito magro, de óculos, com cara de advogado. Fela, disse ele, fingindo uma educação que não sentia. Quero te apresentar o doutor Mauro, meu advogado. Meu coração gelou. Advogado? No velório do papai? Antônio. O que significa isso? Significa que vou contestar o testamento, disse ele, sem rodeios, sem nem se preocupar em baixar a voz. Tenho motivos para acreditar que papai não estava em condições mentais de fazer testamento quando fez. As pessoas ao redor pararam de conversar. Um silêncio constrangido se espalhou pelo salão. Não era possível que ele estivesse fazendo aquilo ali, na frente do caixão do papai, na frente de toda a comunidade. Antônio, não é hora nem lugar para falar disso, sussurrei, tentando evitar um escândalo. Ah, não é? Ele levantou a voz propositalmente. E quando seria a hora? Depois que você já tiver se apossado de tudo? Pedro se aproximou, tentando acalmar a situação. Antônio, pelo amor de Deus, estamos no velório do papai. Estamos mesmo, e é por isso que é a hora perfeita para falar a verdade, disse Antônio, agora falando alto o suficiente para todos ouvirem. Para todo mundo saber como nossa irmã manipulou nosso pai nos últimos anos. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. No dia do enterro do papai, na frente de todos os amigos e vizinhos, ele estava me acusando publicamente de ter manipulado nosso pai. Antônio, você está exagerando, tentou João. Exagerando? Antônio riu, mas era um riso amargo, cheio de raiva. Vocês sabem que papai deixou 70% da herança para ela? 70%? Para nós 4, sobrou apenas 30% para dividir. As pessoas começaram a sussurrar entre si. Alguns olhavam para mim com curiosidade, outros com desconfiança. Era exatamente o que Antônio queria. Criar uma situação pública onde eu parecesse culpada de alguma coisa. Isso não é verdade, gritei, perdendo a paciência. O testamento divide tudo igualmente entre os 5 filhos. Você quer que eu acredite nisso? Ele se virou para mim com os olhos brilhando de ódio. Depois de 3 anos morando com ele, controlando cada movimento dele, cada decisão, eu cuidei dele. Cuidei porque vocês não quiseram. Cuidou ou controlou? Ele deu um passo à frente, se aproximando ameaçadoramente de mim. Quantas vezes isolou ele de nós? Quantas vezes disse que ele estava cansado demais para receber visitas? Quantas vezes inventou que ele estava dormindo quando ligávamos? Cada pergunta dele era como uma facada. Ele estava distorcendo todos os meus cuidados, transformando cada proteção que eu havia dado a papai numa evidência de manipulação. Ele estava doente, precisava de descanso. Vocês não entendiam a condição dele. Não entendíamos porque você não deixava a gente entender, explodiu Antônio. Você afastou ele de todos nós para ter controle total sobre ele. O padre Antônio tentou intervir. Meus filhos, este não é o momento. É sim o momento, cortou Antônio, se virando para o padre e para toda a multidão que agora nos observava em silêncio. É o momento de todo mundo saber que tipo de filha nossa irmã realmente é. E então, ele disse as palavras que me perseguem até hoje.
As palavras que destruíram minha reputação na comunidade, que mancharam minha imagem para sempre. Você matou nosso pai, sua cobra maldita. Ele morreu de desgosto por sua causa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todas as conversas pararam. Todos os murmúrios cessaram. Era como se o mundo inteiro tivesse parado para processar a acusação terrível que meu próprio irmão tinha acabado de fazer. Antônio! Gritou Pedro, horrorizado. É verdade, continuou Antônio, agora completamente fora de controle. Ela isolou ele, manipulou ele, deixou ele triste e confuso nos últimos meses. Papai morreu de desgosto porque descobriu que tipo de filha ele tinha criado. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas não eram só lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de humilhação, de indignação, de dor profunda por estar sendo acusada daquelas coisas horríveis no velório do meu próprio pai. Como você ousa? Consegui sussurrar. Como ousa dizer isso no velório dele? Ouso porque é verdade, gritou ele, apontando o dedo para mim. Você matou ele aos poucos, com suas manipulações, com seu controle, com seu egoísmo. João tentou se colocar entre nós. Antônio, para com isso. Você está desrespeitando papai. Quem desrespeitou papai foi ela. Ele me olhou com um ódio que jamais esquecerei. Ela que o tratou como um prisioneiro. Ela que o deixou sem vontade de viver. Dona Carmen, que conhecia nossa família há 50 anos, não aguentou. Antônio Nascimento, como você tem coragem? Sua irmã foi um anjo na vida do seu pai. Cuidou dele como ninguém. A senhora não sabe de nada. Ele se virou para ela com desrespeito. A senhora só viu o que ela queria mostrar. Viu o que aconteceu todo dia, replicou Dona Carmen, indignada. Vi ela levando seu pai ao médico, comprando remédio com o próprio dinheiro, passando noites em claro quando ele estava mal. Tudo teatro, insistiu Antônio. Tudo para parecer a filha perfeita enquanto isolava ele de nós. O Dr. Mauro, o advogado, tentou puxar Antônio. Antônio, vamos embora. Não é hora. É hora sim. Ele se desvencilhou do advogado. É hora de todo mundo saber a verdade sobre ela. Pedro estava chorando agora. Não só pela morte do pai, mas pela situação horrível que Antônio estava criando. Antônio, pelo amor de Deus, para com isso. Papai está ouvindo. Papai está ouvindo e está vendo a filha que ele pensava que era santa sendo desmascarada. Gritou Antônio, perdendo qualquer vestígio de sanidade. Foi então que perdi completamente o controle. 3 anos de cuidados dedicados, 3 anos de sacrifícios, 3 anos de amor incondicional sendo jogados na lama pelo meu próprio irmão no dia do enterro do meu pai. Era demais para qualquer ser humano aguentar. Você é um monstro! Gritei para ele, minha voz ecoando por todo o salão. Um monstro que só aparecia aqui quando queria alguma coisa. Onde você estava quando papai teve pneumonia? Onde você estava quando ele caiu no banheiro? Onde você estava nas madrugadas em que ele chorava de dor? Antônio ficou vermelho de raiva. Eu estava trabalhando, sustentando minha família. E eu estava aqui, cuidando do nosso pai, porque alguém tinha que fazer. Você fazia porque queria herdar tudo. Eu fazia porque eu amava ele. A discussão tinha virado um grito total. As pessoas olhavam horrorizadas. Algumas começaram a sair da funerária. Outras se afastaram do caixão. O padre tentava acalmar a situação, mas nem ele conseguia controlar a fúria que havia tomado conta de nós dois. Foi quando Antônio disse a coisa mais terrível que alguém poderia dizer. Você matou ele, matou nosso pai com sua manipulação. Ele estava melhor antes de você colocar a garra nele. E então, numa explosão de raiva que eu não sabia que existia dentro de mim, gritei de volta. Se eu matei ele, por que você não impediu? Por que nunca veio aqui cuidar dele? Por que só aparecia quando queria falar de herança? Antônio ficou calado por alguns segundos. Depois disse a frase que selou para sempre o fim da nossa relação. Porque eu sabia que você ia fazer isso. Sabia que ia usar ele até matar ele. E agora todo mundo sabe também. Nesse momento, Pedro e João conseguiram segurar Antônio pelos braços. Chega! Os dois! Chega! Gritou Pedro. O padre se aproximou de mim, tentando me acalmar.
Dona Fela, respire fundo. Seu pai não merece isso. Tinha razão. Papai não merecia que seus filhos brigassem daquele jeito no seu velório. Não merecia ter sua despedida transformada num campo de batalha por 2 filhos descontrolados. Mas o estrago estava feito. Toda a comunidade tinha ouvido as acusações terríveis de Antônio. Toda a cidade ia comentar que o filho havia acusado a filha de matar o pai. Minha reputação, construída ao longo de 71 anos, tinha sido destruída em 15 minutos de fúria. Antônio foi retirado da funerária pelos irmãos e pelo advogado. Antes de sair, se virou para mim uma última vez e disse: "Isso não vai ficar assim, Fela. Vou provar que você manipulou papai. Vou provar que você não merece herdar nada dele." E saiu, deixando para trás um velório destruído, uma família despedaçada e uma filha humilhada no dia mais doloroso da sua vida. As pessoas que restaram tentaram consolar-me, tentaram dizer que sabiam que eu era inocente, que Antônio estava transtornado pela dor. Mas eu via nos olhos de algumas a dúvida, a curiosidade, a especulação sobre se haveria alguma verdade nas acusações dele. O enterro no dia seguinte foi um evento muito menor, muito mais quieto. Muitas pessoas que estariam presentes decidiram não ir, constrangidas pela confusão do velório. Outras foram, mas mantiveram distância, observando-me com curiosidade mórbida. Antônio não apareceu no enterro. Não se despediu do pai, não jogou terra sobre o caixão, não disse uma oração final. Simplesmente desapareceu, deixando claro que nossa guerra estava só começando. Uma semana depois do enterro, recebi a ligação do Dr. Henrique marcando a leitura do testamento. Era uma quarta-feira chuvosa de julho, e eu ainda estava tentando processar tudo o que havia acontecido no velório. As palavras cruéis de Antônio ecoavam na minha cabeça dia e noite, e eu mal conseguia sair de casa sem sentir os olhares curiosos dos vizinhos. A leitura foi marcada para a sexta-feira seguinte, no escritório do Dr. Henrique. Todos os filhos foram convocados, eu, Antônio, João e Pedro. Era o momento que eu mais temia, porque sabia que Antônio ia usar aquela ocasião para continuar suas acusações, para tentar provar que eu havia manipulado papai. Cheguei ao escritório 15 minutos antes do horário marcado. João e Pedro já estavam lá, sentados numa das poltronas da sala de espera, com caras preocupadas. Nos abraçamos em silêncio, ainda estávamos todos abalados com a confusão do velório. "Como você está, Fela?" perguntou João, segurando minha mão. "Sobrevivendo", respondi, porque era a verdade. Cada dia desde a morte de papai tinha sido uma luta para conseguir levantar da cama, para conseguir comer alguma coisa, para conseguir seguir em frente. Pedro estava mais calado que o normal. "Fela, você sabe que nós não acreditamos em nada daquilo que Antônio disse, né?" "Sei, mas metade da cidade acredita." Era verdade. Nos últimos dias, havia sentido a mudança no jeito como as pessoas me olhavam na rua, na padaria, no mercado. Algumas ainda me cumprimentavam normalmente, mas outras desviavam o olhar, sussurravam quando eu passava, me tratavam com uma frieza que doía na alma. Às 2h em ponto, Antônio chegou. Não veio sozinho. Trouxe o advogado dele, o Dr. Mauro, e mais outro homem que eu não conhecia. Entrou no escritório sem me cumprimentar, sem falar com João ou Pedro, como se fôssemos estranhos. Dr. Henrique nos chamou para a sala de reuniões. Era um ambiente formal, com uma mesa grande de madeira, cadeiras de couro, estantes cheias de livros jurídicos. Sentamos todos ao redor da mesa, com Antônio e seus advogados de um lado, eu e meus irmãos do outro. Antes de começar a leitura, disse Dr. Henrique, preciso esclarecer algumas questões que foram levantadas. Recebi uma solicitação formal do Dr. Mauro questionando a validade deste testamento. Meu coração disparou. Como assim questionando? Dr. Mauro se levantou, tirando uma pasta de documentos da maleta. Dr. Henrique, temos razões para acreditar que o Sr. Severino não estava em plenas condições mentais quando fez este testamento. Queremos solicitar uma investigação sobre possível coação ou manipulação. Isso é ridículo! Explodi. Papai estava perfeitamente lúcido quando fez o testamento. Estava? Antônio me encarou com aqueles olhos frios. Um homem de 85 anos, doente, dependente, morando na casa da filha que controlava todos os aspectos da vida dele?
Dr. Henrique levantou a mão, pedindo silêncio. Vamos com calma. O testamento do Sr. Severino foi feito em março de 2018, quando ele ainda estava em plenas condições mentais. Tenho aqui o laudo médico que comprova sua capacidade mental na época. Março de 2018? Antônio ficou visivelmente surpreso. Mas ele já estava morando na casa dela nessa época. Estava morando comigo por necessidade médica, respondi. Não por manipulação. Dr. Henrique abriu o testamento e começou a ler. Eu, Severino Nascimento, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, declaro como minha última vontade. À medida que a leitura prosseguia, eu via a expressão de Antônio mudando. O testamento dividia todos os bens de papai em partes iguais entre os 5 filhos. Cada um receberia 20% da herança, a casa, as economias, tudo dividido igualmente. Não havia favorecimento nenhum para mim. Não havia os 70% que Antônio havia inventado no velório. Era uma divisão justa, igual, como papai sempre fazia tudo na vida. Quando o Dr. Henrique terminou a leitura, um silêncio pesado tomou conta da sala. Antônio estava visivelmente contrariado, mexendo nervosamente nos papéis na sua frente. Essa divisão está correta? Perguntou ele, a voz tensa. 20% para cada filho? Está. E há uma cláusula especial aqui, continuou o Dr. Henrique. O Sr. Severino deixou instruções específicas sobre os cuidados que recebeu nos últimos anos. Meu coração acelerou. O que papai havia escrito sobre isso? Ele escreve textualmente. Quero deixar registrado minha gratidão infinita à minha filha Ofélia, que abdicou de sua própria vida para cuidar de mim com amor e dedicação nos meus últimos anos. Ela nunca me pediu nada em troca. Nunca me pressionou sobre herança, nunca me fez sentir um fardo. Pelo contrário, me fez sentir amado e valorizado até o último dia. Se fosse possível, deixaria tudo para ela, mas sei que isso causaria conflitos na família. Por isso, divido tudo igualmente, mas deixo registrado que Ofélia merecia muito mais. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. Papai havia previsto essa situação, havia deixado registrada sua gratidão, havia protegido minha reputação, mesmo depois de morto. Mas Antônio não estava satisfeito. Isso não prova nada. Ele estava sob influência dela quando escreveu isso. Antônio, disse Dr. Henrique pacientemente, seu pai fez este testamento no meu escritório sem a presença de nenhum dos filhos. Conversei com ele por 2 horas. Estava lúcido, orientado, sabia exatamente o que estava fazendo. Mas ele já estava morando na casa dela. Já estava sendo manipulado. Estava sendo cuidado, corrigiu Pedro. Existe diferença. Dr. Mauro tentou uma última cartada. Gostaríamos de solicitar uma auditoria dos gastos de Ofélia com o pai. Queremos verificar se houve apropriação indébita. Podem auditar à vontade, respondi, firme. Tenho todas as notas fiscais, todos os recibos, todos os comprovantes. Gastei mais dinheiro meu com papai do que ele gastou comigo. E era verdade. Nos últimos 3 anos, havia usado minhas próprias economias para complementar os custos dos cuidados de papai. Remédios caros que o SUS não fornecia, consultas particulares, equipamentos médicos, reforma da casa para adaptá-la às necessidades dele. Dr. Henrique puxou mais uma pasta. Na verdade, tenho aqui um levantamento que o próprio Sr. Severino me pediu para fazer. Ele queria documentar todos os gastos extras que Ofélia teve com ele. Abriu a pasta e começou a ler números. Foram mais de 30 mil reais em 3 anos. Dinheiro meu, das minhas economias que eu havia gasto com amor, sem esperar nada em troca. Segundo este documento, continuou o Dr. Henrique, Ofélia teria direito a receber esses valores da herança antes da divisão. Mas seu pai deixou instruções para que isso não fosse cobrado, como forma de reconhecer o amor dela. Antônio ficou pálido. Todo o seu discurso sobre manipulação e interesse financeiro estava sendo desmontado pelos próprios documentos de papai. Isso não pode estar certo, gaguejou ele. Está tudo documentado com notas fiscais anexadas, disse Dr. Henrique. Seu pai era um homem meticuloso, queria ter certeza de que a verdade fosse conhecida. João balançou a cabeça, emocionado. Papai sabia que isso ia acontecer. Sabia que Antônio ia questionar tudo.
Ele me disse numa das últimas conversas que tivemos que estava preocupado com possíveis conflitos após sua morte, confirmou o Dr. Henrique. Por isso, fez questão de documentar tudo, de deixar tudo muito claro. Antônio se levantou da cadeira, nervoso. Vocês podem ter documentos, mas isso não muda o fato de que ela isolou nosso pai de nós. Antônio, disse João cansado, você mesmo se isolou. Quantas vezes Fela te ligou convidando para almoçar conosco? Quantas vezes ela te chamou para participar dos cuidados? Eu trabalhava. Todo mundo trabalha, disse Pedro. Mas quando se ama alguém, se arranja tempo. Vocês estão todos contra mim, disse Antônio, a paranoia tomando conta dele. Vocês foram comprados por ela. Ninguém foi comprado por ninguém, disse Dr. Henrique, perdendo a paciência. Os fatos são simples. Seu pai fez um testamento justo. Sua irmã cuidou dele com dedicação. E agora vocês vão receber a herança que lhes cabe por direito. Eu não aceito isso, disse Antônio, juntando seus papéis. Vou recorrer. Vou levar isso ao foro. Vou provar que houve manipulação. Pode recorrer à vontade, disse Dr. Henrique. Mas posso garantir que está perdendo tempo e dinheiro. Este testamento é sólido, legal e inquestionável. Antônio saiu da sala sem se despedir de ninguém, seguido pelos seus advogados. Antes de atravessar a porta, se virou para mim uma última vez. Isso não acabou, Fela. Nunca mais vou falar com você. Mas isso não acabou. E foi a última vez que vi meu irmão pessoalmente. Nos meses que se seguiram, ele realmente entrou com recurso na justiça. Gastou uma fortuna com advogados tentando provar que papai não estava em condições mentais quando fez o testamento. Mas todos os laudos médicos, todas as testemunhas, todos os documentos comprovavam o contrário. 1 ano depois, o recurso foi negado. O testamento foi validado definitivamente. A herança foi liberada para divisão entre os 5 filhos, exatamente como papai havia determinado. Mas para mim, não foi uma vitória. Era dinheiro manchado de sangue, herança envenenada pelas acusações cruéis, pelos conflitos desnecessários, pela destruição da nossa família. João e Pedro tentaram fazer as pazes com Antônio depois que tudo se resolveu na justiça. Ligaram para ele, foram na casa dele, tentaram conversar. Mas ele não quis saber. Disse que eles haviam se vendido para mim, que não podia confiar em ninguém da família. Hoje, 5 anos depois da morte de papai, não tenho mais contato nenhum com Antônio. Soube pelos outros irmãos que ele se mudou para outro estado, que raramente liga, que praticamente cortou relações com toda a família. E sabem o que é mais triste? Tudo isso por quê? Por uma herança que não era nem grande coisa. A casa foi vendida e dividida entre nós 5. Cada um recebeu R$24 mil. As economias de papai eram R$8 mil, que divididos deram 1.600 para cada um. Foi por essa quantia ridícula que Antônio destruiu nossa família. Foi por esses poucos milhares de reais que ele me acusou de ser uma assassina no velório do próprio pai. Foi por esse dinheiro que ele renunciou a ter irmãos, sobrinhos, uma família que o amava. Às vezes fico pensando se ele se arrepende. Se nas madrugadas solitárias ele lembra dos tempos em que éramos crianças, brincando juntos no quintal de casa. Se ele sente falta das reuniões de família, dos almoços de domingo, dos abraços dos sobrinhos que mal conhece. Mas sei que o orgulho dele é maior que qualquer arrependimento. Ele preferiu ficar sozinho, amargo, alimentando sua raiva, a admitir que estava errado. E eu sigo em frente. Tenho meus outros irmãos, meus filhos, meus netos. Tenho a consciência tranquila de que fiz tudo por amor, de que cuidei de papai da melhor forma que pude, de que ele morreu sabendo que era amado. Mas carrego para sempre a dor de ter perdido não só meu pai, mas também meu irmão. De ter visto uma família que mamãe construiu com tanto amor se despedaçar por ganância e ressentimento. Meus queridos que me acompanharam até aqui, essa história dolorosa chegou ao fim. Se ela tocou vocês de alguma forma, por favor, deixem um like neste vídeo e se inscrevam no nosso canal. Suas curtidas e inscrições me dão força para continuar compartilhando essas memórias, mesmo quando é difícil reviver certas dores. E não se esqueçam de entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link está aqui na descrição. Lá,
A gente compartilha todos os dias histórias reais de outras vovós como eu, mulheres que passaram por situações difíceis, mas encontraram força para continuar. Porque a vida nos ensina isso. Sempre há pessoas que vão nos decepcionar, sempre há quem vai nos magoar. Até mesmo dentro da nossa própria família. Mas também há quem nos ama de verdade, quem fica do nosso lado nos momentos difíceis, quem nos dá força para seguir em frente. Naquele dia, eu enterrei meu pai e a última parte da minha família.